Esse vídeo aqui, ele é um vídeo para tanto motorista quanto para passageiro, tá? Dos aplicativos da Uber e da 99. Basicamente, eu vou mostrar algumas corridas da Uber que tocaram num aplicativo chamado Jigu, quer dizer, tocaram no meu telefone. Eu uso um aplicativo chamado Jigu que dá esse tipo de informação. Ele mostra, aí eu vou explicar, ele mostra alguns dados que são dados que os motoristas eles fazem a leitura e são mais ou menos 5 segundos em tela para aceitar ou não, mas que ele tem que fazer a leitura porque ele precisa decidir se ele vai ou não aceitar com alguns itens específicos. Exemplo, a corrida é uma corrida rentável? Ela é uma corrida com um tempo razoável? Ela é uma corrida que vai me levar para um lugar seguro? Ela é uma corrida que vai me levar para um lugar onde eu consiga outra corrida depois e não tenha que voltar vazio para um outro ponto? A gente chama, entre os motoristas, é como um termo bater lata, tá? Então, eu vou ter que voltar batendo lata para uma outra região, vazio, né? Carro chacoalhando sozinho, até encontrar outra corrida. Então, essas são análises que são feitas em 5 segundos, que é o tempo que a corrida está disponível no aplicativo. Depois ela some. Então, vamos lá. Explicando aqui. Ontem de manhã, dia 26 de março, 7h24 da manhã, tocaram várias corridas. Eu marquei algumas para poder falar sobre isso. Então, vamos olhar essa corrida aí. Essa corrida, à esquerda, ela tem o valor de R$ 7,73. Esse era o valor que seria pago para o motorista caso ele aceitasse a corrida. À direita, você vê logo em seguida, você vê que o valor da corrida por quilômetro rodado é de 1,19. E por que por quilômetro? Logo embaixo, você vê lá que ele tem uma distância de 6 quilômetros e 500 metros, com 20 minutos de corrida programada. Se essa corrida levasse 1 hora, são 20 minutos, mas se ela levasse 1 hora, ela daria no máximo R$ 23,40, R$ 23,40, pagando 39 centavos o minuto. E aí você pensa o seguinte, a maioria dos motoristas, quando você junta todos os custos, e veja que não é só custo de combustível, você tem taxas do governo, IPVA, por exemplo, você tem renovação de CNH, que tem taxa do governo e taxa de clínica. Só um adendo, tá? Esse mês, por exemplo, de março, a minha carteira venceu, eu estou no processo de renovação da habilitação. O meu custo total é de R$ 488, sendo 200 para o governo e R$ 288 para a clínica, para fazer o exame médico e para fazer o psicoteste. Isso porque eu já tenho uma nomenclatura que é exigida, que é o EAR, Exerce Atividade Remunerada, na minha carteira. Porque se eu sou um motorista novo e quero ingressar na plataforma, eu preciso colocar. E aí esse custo vai para mais de R$ 200, tá? Então só um exemplo aí. E aí assim, tem outros custos embutidos. Se você vai trocar o pneu, você tem impostos lá dentro do valor do pneu. Você vai trocar o óleo, que é uma coisa corriqueira, tem motorista que troca óleo uma vez por mês, dependendo do quanto que ele anda no mês. Tem motorista que troca de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas ali dentro tem o custo do óleo, tem o custo dos impostos. Então, para tudo tem custo. E o passageiro precisa pensar nisso na hora de fazer a corrida dele e entender que muitas vezes ele tem demora no aceite de corrida ou não consegue uma corrida muito em função do que a plataforma vai pagar para o motorista. E aí eu queria colocar mais uma coisa. Ontem, a maioria das corridas que eu fiz, a Uber, ela descontou cerca de 40% como taxa de intermediação. Então você veja o seguinte, 40% a gente pode falar a metade. Então nesse exemplo que está na tela, se essa corrida para o motorista bateu R$ 7,73,
Não é muito difícil de imaginar que essa corrida para o passageiro tenha ficado na faixa ali dos R$ 14, dos R$ 12, dos R$ 13. E aí, pensa só o seguinte, a maioria dos motoristas tem veículos que o custo, ou seja, o que ele banca, né, o que ele bota lá para rodar 1 quilômetro, fica na casa de R$ 1,20. Aí me diga, pode colocar nos comentários aí, como é que o motorista vai pagar esse R$ 1,20 por quilômetro, recebendo R$ 1,19 por quilômetro? É muito ruim, né? Vamos continuar. A próxima corrida, ó, 7h25 da manhã, 7,80 de ganho, R$ 1,24 por quilômetro, 6,3 quilômetros, 17 minutos. Vamos continuar. R$ 12,55 de ganho, R$ 1,21, com 10,4 quilômetros e 27 minutos de viagem. Imagina você ficar 27, quase 30 minutos, quase meia hora com um passageiro no carro, para você ganhar 1 centavo por quilômetro. Em 10 quilômetros você vai ganhar 10 centavos. É isso. Não se assuste, motorista, não se assuste, passageiro. É isso aí. A gente está falando de sentar no passageiro no carro, ligar o ar-condicionado, fechar os vidros, dar bom dia, levar o passageiro com toda a segurança até o destino dele. E veja, o passageiro não tem nada com isso. Ok. Ele está fazendo a parte dele na história, né? A ponta dele na história. Só que ele precisa entender que tem outras situações acontecendo e que vão definir a velocidade com a qual ele vai conseguir, nesse horário aí, 7h25 da manhã, ou seja, passageiro indo para o trabalho, passageiro indo para a escola, para a faculdade, para o médico. Ele precisa entender que muitas vezes a dificuldade dele em conseguir um carro é por isso aí. Porque aí você veja, no exemplo que eu dei, né? 40% de taxa para o aplicativo. Vamos pensar na metade. A gente pode imaginar que essa corrida, no real, o passageiro pagou R$25, R$24, R$23. Mas olha o que foi para o motorista, R$12,55. No caso eu não aceitei, tá? Mas eu duvido que outro motorista não tenha aceito essa corrida. Essa corrida muitas vezes ela toca, ninguém aceita, aí ela volta com alguns centavos para cima, ninguém aceita, ela volta com alguns centavos para baixo, ninguém aceita, até que ela toca de uma maneira que o motorista já está lá muito tempo esperando, muito tempo olhando, está parado, ele acaba aceitando porque ele quer se deslocar de um ponto para o outro, onde ele acha que pode ter uma melhor condição, e ele acaba aceitando a corrida. A outra corrida, olha essa aqui, gente, R$17,06. A princípio não chega a ser um valor ruim, mas são 25 minutos de percurso com 15 quilômetros de percurso. Essa corrida ela estava pagando R$1,10 no quilômetro. Aí você pega lá naquele exemplo que eu falei do motorista, que é a maioria, que tem lá o seu custo total de R$1,20. Esse motorista ele vai pagar 10 centavos por quilômetro. Ao final da corrida ele está devendo R$1,50. Aí você multiplica, potencializa isso para o mês inteiro. Quanto que esse motorista não vai ficar devendo? Ele vai pagar todos os custos dele do carro, mas ele vai ficar devendo e não vai conseguir pagar uma conta sequer. Ele não vai conseguir pagar a conta de luz dele, ele não vai conseguir comprar os alimentos para a casa dele, ele não vai conseguir pagar a escola do filho dele, ele não vai conseguir pagar o plano de saúde da família dele, ele não vai conseguir pagar o aluguel dele. É isso que está acontecendo, é essa a verdade que precisa ser dita. Vamos para outra. Na sequência lá, 7h29 da manhã também de ontem, R$16,56. A princípio não chega a ser um valor ruim, mas quando você olha para baixo, olha lá, 13,7 km de distância, com 27 minutos, quase meia hora, pagando R$1,21. Nessa corrida, esse motorista exemplo, ele vai ganhar 1 centavo por quilômetro, 1 centavo por quilômetro, ok? Então assim, motorista,
faça as contas antes de aceitar a corrida. Faça as contas, você não está fazendo filantropia, você não está apenas ajudando, você está aí sentado no carro, você fica 10, 12, 14 horas quando você troca entre aplicativos, todo dia, 6 dias, 7 dias às vezes na semana, não é à toa. Essa conta ela vai chegar em algum momento, você vai precisar encostar o carro numa oficina, você vai precisar trocar pneu, você vai precisar pagar alguma coisa, o seu custo ele vai gerar nessa casa, e faça seus custos, junta tudo lá que você vai gastar no ano, divide isso por mês, vê o quanto você roda no mês, quantos quilômetros, pega esse valor, divide por esses quilômetros, você vai achar o seu custo por quilômetro, aí você vem para cá e olha quanto é que a corrida está pagando no quilômetro e vê se ela é razoável para você. Vê se o tempo, vê se para onde ela está levando, se é seguro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Vê se é seguro. Enfim. E passageiro? Não se acanhe de entrar no carro, dá bom dia, boa tarde, boa noite, conversa com o seu motorista, faz um teste, pergunta para ele assim, motorista, você me perdoa de fazer essa pergunta, mas se você quiser responder, óbvio, qual o valor que essa corrida tocou para você? E aí você vai fazer a sua conta rapidinho, a conta mental lá. Você pagou R$30, o motorista aceitou a 15. Você está sabendo que a plataforma está levando 50% do valor da sua corrida. 50%. É simples. Então, isso aqui, esse vídeo, ele é também um desabafo, mas é também uma instrução tanto para motorista quanto para passageiro, para mostrar o que hoje, em março de 2025, quase abril, o que está acontecendo, tá? Eu vou, na sequência do vídeo, eu vou colocar um videozinho para encerrar, né? Que é um vídeo que eu encontrei no Instagram. Ele faz lá uma alusão do que seria o comportamento interno administrativo da Uber. E aí cada um tira a sua conclusão, se é realidade, se não é, se é só ficção, se tem algo parecido, se não tem. Tá bom? Um abraço para todos aí, boas corridas para quem vai fazer as corridas e boas corridas para quem vai pedir as corridas, tá? Um abraço. Ô Sérgio, tu bloquear o cara porque tu não gostou da foto também é foda, né? Ah, mas eu bloqueei o cara porque eu tive um bom motivo, entendeu? Ele era muito feio. Ô Sérgio, nós precisamos fazer uma coisa pra mudar um aplicativo, entendeu? Os caras estão começando a pegar os macetes aí, já tá ficando manjado, estão começando a arrumar emprego, vai ficar ruim pro nosso lado. É o que, Stefano? Não me vem com esse papo de aumentar a tarifa de novo, Stefano. É R$5,88 por apenas 2,5 km. Tá, o 4 km dele vai ficar lá em cima. As áreas da suspensão do carro dele. Pô, mas 17 km, R$18, tu me complica, né, Stefano? Manda pro cara do carro elétrico essa corrida aí, que ele vai aceitar. Ele que se vira com a companhia de luz depois. Não, essa aí tu manda pro tio aposentado, ele não enxerga o aplicativo, ele vai aceitar, ele aceita tudo. Stephanie, agora 10 para 5, dá um play na dinâmica pra nós aí, por favor. Mas não precisa ir muito. Tive uma ideia de milhões aqui agora. Vamos mudar a cor do aplicativo. Ao invés de tu deixar ele com aquele vermelhão todo, algumas regiões tu deixa ele meio roxo. Vai encher do balacobaco. Ô, Stephanie, por que a dinâmica tá estourada na cidade toda, Stephanie? Mas Não, Stephanie, dá um estouro da dinâmica, eles aceitam a primeira corrida, tu tira fora. Chegou ontem aí mesmo, né, Stephanie? Pelo amor de Deus, faz 5 anos que tá aí, cara.